Então, aqui, primeiramente, eu tenho aquela estrutura básica, né, do HTML. Temos, então, o head, o cabeçalho da página, o body, o corpo da página e, né, as tags de HTML. Bom, então, a ideia dessa página que eu vou construir é que ela seja com um arquivo de folha de estilo externo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um outro arquivo. Esse aqui vai ser o CSS, tá? Então, a folha de estilo, onde eu vou ter todos os meus estilos para essa página aqui, né? Então, vou colocar aqui folha.css. Pronto. Aí aqui, na minha página, nessa página principal, né? A gente tem que linkar a folha CSS, né? Como que a gente faz isso? Aqui no head, né? Nós vamos acrescentar um link, né? Uma tag de link do tipo style sheet. Se vocês quiserem ir me acompanhando, então, se eu for muito rápido, vocês podem me interromper. E vou indicar, então, que o nome da minha folha de estilo é folha.css. Ok. Então, por enquanto, nós temos uma página em branco, né? Vou abrir ela aqui, que a gente vai atualizando. Uma folha de estilo. Por enquanto não temos nenhum estilo nela. Ok. Então vamos começar a acrescentar body. Vou criar uma classe, tá? Essa classe, vou criar uma div com uma classe, né? Essa div aqui, ela vai ser responsável pela parte inicial lá da minha página, tá? Então, uma div class, vou dizer que esse aqui é o cabeçalho da página. Fecha a div e aí eu vou colocar um título, tá? Vocês podem escolher um outro título se desejarem. Vou colocar aqui meu primeiro website. Tá? Quem quiser ser mais criativo aí, fica à vontade. Vou salvar isso. E aí eu vou atualizar aqui para ver como que ficou. Então, a gente tem nada além da Frase, né? Que eu só tenho uma. Vou criar aqui um estilo já para essa div, né? Vamos já adicionar uma caixa para ela. Vou voltar aqui. Então, vamos acrescentar um estilo aqui. Vou colocar um comentário aqui para a gente saber o que é esse elemento, tá? Vou dizer aqui, cabeçalho
cabeçalho do website. Então, dessa forma, eu tenho um comentário que não vai ser executado, né? Então, esse cabeçalho ele não vai causar nenhum efeito. E vou começar a colocar alguns atributos, então, pro cabeçalho da página. Então, vou acrescentar aqui uma caixa de fundo, né, do tamanho 20 pixels. Vou alinhar o texto centralizado e vou colocar, então, um background pink. Voltamos lá, atualizando aquelas mudanças, né? Cabeçalho com texto centralizado em cor de rosa, né? Tudo certo até aí, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Tudo certo. Ok. Próximo, tá com dificuldade? Quer que eu explique alguma coisa? Eu quase não consigo enxergar as letras pequenininhas, né? Ah, tá. Me desculpe, eu vou aumentar um pouquinho aqui, peraí. Não me lembro onde é que é o zoom. Ctrl mais, por favor. Ctrl mais? Ah, tá. Obrigada. Mudou um monte agora. Melhorou? Agora melhorou um monte pra mim. Ótimo, então. Muito obrigado. Imagina, podia ter falado antes. Eu às vezes não presto atenção nesses detalhes, né? Porque pra mim aqui tá fácil de ler, né? Não tô transmitindo pra mim, né? Bom, vamos voltar então aqui. Eu vou criar agora um segundo elemento, tá? Vamos formatar o documento para ele alinhar a div. Vou criar um novo elemento aqui, uma nova div, né? E essa div vai se chamar navegação topo, tá? Vou colocar assim, nave top, para não ficar um nome tão grande, uma identificação tão grande. Nesse nave top aqui, eu vou acrescentar umas 3 imagens, tá? Eu vou simular que eu tô acrescentando imagens aqui, mas vocês podem depois acrescentar uma imagem para testar isso, tá? Depois, por enquanto eu vou acrescentar só o link, né? Mas depois, se vocês quiserem colocar então uma imagem aqui, pode colocar. Então, por isso que eu coloco esse jogo da velha aqui, mas poderia saber ter uma forma da gente de identificar. O meu computador, ele tá lento, daí por isso que ele trava. Mas assim, é quando eu ponho gravar e aí o Discord fica pesado para ele. Vamos colocar mais um link aqui.
Por enquanto, vou deixar só assim. Só quero a palavra link, né? Não quero o link em si. Ok. Esse link aqui eu vou posicionar já. Vou deixar uma posição aqui para ele. Essa posição vai ser flutuante, tá? Significa que ela vai, vai pegar a referência de outra e vai ficar, então, possível dela se auto-organizar, referenciando a outra div, tá? Então, float right vai fazer ela ficar posicionada à direita. Ele se posicionará à direita, levando em consideração o que ele tiver aqui na esquerda, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vamos colocar aqui. Ó, ficou 2 à esquerda e 1 à direita, né? Porque eu posicionei ele como ponto flutuante à direita. Tá, então isso aqui foi um conteúdo que eu fiquei ainda de passar para vocês, tá? Esse ponto flutuante. Vamos acrescentar agora um estilo para toda essa classe, né? Vou vir aqui no CSS e acrescentar um estilo para aquela classe que se chama navTop. navTop. Vou colocar uma overflow e uma cor. Background. Agora vou usar a cor com código de hexadecimal, tá? Por que eu vou usar a hexadecimal aqui? Porque às vezes vocês querem encontrar uma cor que não encontra ela pelo nome, né? Por exemplo, light gray, né? Um cinza um pouco mais claro. Às vezes eu não consigo lembrar, né, o nome, eu não sei o nome da cor. Então vocês podem pesquisar lá no Google, tem uma tabela de cores com esses códigos, tá? E aí a gente pode acrescentar através do código, vai funcionar também. Então, posso usar ou o nome ou o código, tá? Vamos ver como é que ficou a página. Então, eu botei um cinza mais escuro nessa barra aqui. Então, voltando aqui. Vamos acrescentar agora uma nova div aqui. E aí essa div ela vai ser responsável por aquele miolo do site, tá? Onde tem o formulário, tá? Então, vamos chamar mais um. Vou botar aqui principal aqui de nome. Criar mais uma div para colocar uma coluna à esquerda, tá?
Essa div coluna esquerda tá dentro da div, professor, é assim mesmo? Sim, é assim mesmo. Ela vai ficar uma coluna à esquerda dentro de uma dessa div principal aqui. Uhum, tá. Tá? Vou acrescentar, inclusive, mais uma aqui. E aí a gente vai colocar depois vocês vão notar o que é o que aqui. Essa div vai se chamar card. E agora, dentro dessa, eu vou colocar um formulário, tá? Então, eu vou colocar aqui um título do formulário. Colocar um textinho aqui. Vou criar uma nova div. Essa nova div vai se chamar container. E aí dentro dela que eu vou ter um formulário. Então, eu vou criar aqui um form. E aí, dentro desse formulário, vou criar mais uma div. Que vou acrescentar nessa div aqui a mesma formatação da principal. Então, vou chamar essa de principal também. E uma nova para uma coluna de 75, né? Depois eu vou acrescentar esse tamanho, tá? Aqui nessa div eu vou acrescentar um input. Então, agora eu vou começar a construir o meu formulário. Do tipo text, né? Porque vai ser, então, onde o usuário vai colocar o nome, né, dele. Então, tipo text, name, nome. E aí eu vou acrescentar um outro atributo aqui que vai deixar aquela escrita em cinza, claro, no fundo, com a informação, né? Que aí quando você escreve, ele acaba apagando automaticamente. Então, fecho essa aqui, né? Essa outra, vamos formatar aqui tudo certo. Então, aqui tenho uma div com... Vamos salvar e mostrar isso aqui para ver. Eu tenho uma div com o formulário. Então, aqui eu já tenho o formulário do nome. Tá? Depois a gente vai formatar como que ela vai ficar. E aí eu vou acrescentar mais uma depois dessa aqui,
que vai ter as informações de país, tá? Também vai pegar do principal a mesma formatação. Então, essas duas classes, elas pegam a mesma formatação depois, né, do estilo. E aí eu vou criar essa div aqui para acrescentar o país. Vou fazer essa aqui um pouco menor. Essa vai se chamar col25. Dar um label para ela. Se chamar country. Name. Então, país. E aí, essa aqui vai ser aquela caixa de seleção, né? Então, nós temos que colocar o atributo option e os valores. Brasil. Novo option aqui. Canadá. E isso aqui tem que ficar selecionável, né? Deixa eu ver se não me perdi aqui. Aqui, select. Onde é que eu abri o select? Acho que me perdi aqui, tinha que ser select. Select. Finalizo ele. Ok. Aquele label era para ser... Aqui faltou o label. Vamos ver. Aqui tinha um label. Country. País. Fechou o label. E aí, essa div fecha aqui. Acho que eu tenho que tirar uma aqui. Fechou a div. Aqui teria mais uma para formatar também. Do tamanho 75. Dar esse nome para ela para ficar mais intuitivo depois, na hora da formatação. Aqui, tudo alinhado. Deu uma conferida. Agora eu vou acrescentar aqui, depois desse select, deixa eu ver, eu fechei o label lá em cima, aqui eu fecho uma div. Tem que cuidar para não se perder, né, nesses fechamentos. Agora eu vou acrescentar mais um elemento aqui que é para a pessoa enviar sugestões, tá? Então,
esse aqui vai ser aquele do país, né? Vamos ver como é que ele ficou. Aqui. Então, tá selecionável. Tá. Vou acrescentar agora um novo aqui para comentários, tá? Então, depois que eu fechei aquela div desse elemento aqui, vou criar uma nova. Também vou usar a formatação da principal. Vou utilizar também essa mesma col 25. E o label, nesse caso aqui, vai ser para sugestões, né? Sugestões. Então, sugestões. Sugestões para o site. Então, fechou aqui. E aqui eu vou colocar a caixa, então. Então, a gente vai querer aqui uma textiária, que é aquela caixa de texto um pouquinho maior, né? Que traz uma barra de rolagem, né? Vou colocar em inglês aqui, subject. O ID, o nome, sugestões. Vou colocar aquele mesmo place order lá para aparecer a frase. Aqui eu já vou acrescentar um tamanho para ela. Então, uma altura, né? Vou deixar pronto aqui a altura. Não preciso trabalhar com isso depois. E fechou textiário. Formatar o documento. Acho que tem uma div perdida aqui. Será que precisa? Vamos ver. Acho que falta uma. Vou fechar esse aqui. Acrescentar, então vou acrescentar aqui embaixo um botão. Vou acrescentar um botão. Colocar meu computador na toma.
Talvez parar de travar um pouco. O botão é do tipo input, né, de enviar. Então vai ser enviar, o nome do tipo, o tipo do botão vai ser submit, né, de enviar. E o value, então, o texto que vai aparecer lá, enviar. Aqui já fechou a div. E finalizo o form, né? Finalizo o form aqui. Será que não abriu o form? Vamos ver se ele tá aqui em cima. Acho que sim, tá aqui. Então, form que eu tinha lá, eu vou finalizar aqui embaixo. Ah, já tava finalizando aqui 2 vezes. Formatar. Agora ficou certinho. Ok. Agora, então, depois que finalizo o form aqui, vou acrescentar um texto, tá? Um texto qualquer. Então, qualquer texto, só para mim ter alguma coisa escrita no site, né? Vou copiar aqui um texto em latim aqui, que a gente usa geralmente para testar, né? Fechou a div. E agora eu vou criar uma nova div do tipo card aqui também, com id card. E essa div aqui vai receber então a minha class table, né? Então agora eu vou construir aquela tabela que eu tinha antes. No cabeçalho da tabela, eu vou dizer que eu vou fazer uma tabela com a minha família, né? Então vai ser a tabela com as informações da minha família. Então, inicio a tabela aqui. Acrescento um tr para indicar que eu vou ter nome dos componentes da família, sobrenome, e aí vou começar a acrescentar. Fechou um. Fechou esse aqui. Vou colocar mais um aqui. Pronto. Finalizo a tabela.
Finalizo essa div. Vou acrescentar mais um texto aqui. Não é mais aquele texto padrão. Só para a gente ter mais um texto sobre a tabela aqui. Aqui, texto sobre a tabela. Um texto padrão aqui. E aí agora vamos formatar essa parte, né? Então vamos formatar, vamos ver como é que ficou por enquanto. Então, por enquanto eu tenho aqui a tabela, tenho o form, né? O botão enviar. Então aqui eu tenho também um texto. E aí a gente vai formatar então esse lado aqui, né, do site, esse lado esquerdo. Depois vamos construir o lado direito. Então vamos para folha de estilo. O que nós precisamos formatar então na folha de estilo lá? Nós temos a tabela para formatar. Vou acrescentar aqui já. Então a tabela e os elementos, né? A tabela eu vou acrescentar aqui uma borda de um pixel. Vou deixar solid black, né? E vou dizer que o que ela pode ocupar 100%. Pode ficar no tamanho 100%. Vou acrescentar um novo atributo aqui para aquele campo de texto lá, né? Type text. Selecionável e o teste área, né? Para esse aqui, vou dizer que ele pode ser 100%. Vou acrescentar uma caixa de fundo de 12 pixels. Vou acrescentar uma borda de 1 pixel, uma cor, com essa cor mais clarinha aqui. Mais um tipo de borda aqui de 4 pixels. Já vamos ver como é que fica. Vou deixar sem isso aqui. Precisa ajustar o tamanho. Então, aumentei aqui, né, os tamanhos, já ficou ajustado. A borda da tabela também, né, a borda da tabela aqui ficou certinha. Então, eu dei essa borda aqui de cantos arredondados para os meus elementos. O que mais que falta? Formatar o label. Vou dar uma formatação para o label também. Também uma caixa de fundo, 12 pixels. Então eu vou definir aqui os 4 cantos
Vamos ver o que efeito vai dar esse tipo de linha aqui. Então deu uma ajustadinha, né, no label. Que mais que podemos... Ah, nós tínhamos um container também. Vou botar também essa borda radius aqui de 5 pixels, ficar estilizado. Background color. Também vou usar uma cor diferente aqui com... Pode ser white também, né? Vamos colocar white. Então, vamos aí. E o fundo... 20 pixels. Vamos ver aqui que fez... como é que ficou aqui o site agora. Não salvei. Ok. Container. Que mais que nós tínhamos de... Ah, tá. Aqueles... Vocês lembram daqueles call 25, né? Que é o tamanho de cada campo lá, né? Vou deixar eles flutuantes para a esquerda, porque eu vou depois colocar um elemento na direita. Então, eles vão ocupar 25% do tamanho. Margem top, que eles ficarem no topo sempre. Com 6 pixels de topo. Vamos ver aqui o que aconteceu. Então seria só o ajuste mesmo do tamanho, né, desses elementos. Tem também o 75. Nós estamos fazendo, então, vou voltar aqui e recordar, um ajuste nessa div aqui de sugestões. 75. Também vou deixar left. Quero que fique flutuando à esquerda. Esse tamanho aqui vai ser um pouco maior, vai ser de 75%. E margem top também de 6 pixels. Aqui tá errado, 2 pontos. Ok. E por último, a parte principal, né? Que nós tínhamos de fundo, né? Aquela caixa de fundo. Vou criar então, para ele ficar visível, né? Abaixo da table, clear bot. Vamos ver sobre esses elementos aqui na próxima aula, né? Ok, então ele centralizou essas duas caixas.
Ainda não centralizamos o botão, né? Vamos colocar o botão também. Que mais? Prof, Oi, pra que serve os dois pontos after ali? after. Isso. É para que esse elemento ele fique depois de outro, né? Desculpa, antes, after, antes. Esse elemento aqui principal, né? Ele fique aparecendo antes. É que eu vou colocar um à direita aqui, né? Eu quero que ele fique sobreposto, né? Então é um jogo de sobreposição de elementos. Vamos finalizar. Obrigado. De nada. Vamos finalizar isso aqui. Vou acrescentar também no body Vamos colocar aqui antes de tudo que ele tem uma caixa de fundo também, né? Acrescentar no body também uma fonte padrão. Colocar Arial. Só Arial. Uma fonte, um fundo e um background pink também. Então agora vamos lá para aquela caixa de sobreposição, ó. Ficou tudo cor-de-rosa. Tá, vamos ver o que mais. Agora eu vou criar aquele elemento à direita, aqui. Vamos criar aquele... Nós temos uma... Vamos ver, ela vai ficar à direita, então, dessa principal. Então, vou acrescentar aqui uma div coluna direita. Vou pegar a formatação class. Essa formatação a gente ainda não definiu. Card, quer dizer. Tem que definir ainda. Aqui eu vou ter um sobre mim, né? Vou colocar aqui um título. Então, sobre mim. Isso aqui vai ficar à direita. Agora, nessa outra div, eu vou acrescentar uma imagem. Como que eu acrescento uma imagem? Usando o atributo img, src é o nome do arquivo da imagem, tá? Eu tenho aqui, no caso, uma imagem chamada flores.jpg. Vou colocar um atributo forest para ela aqui. Eu vou deixar que ela se autoajuste. Não vou dar um tamanho, uma altura, nem uma largura. Então, vou dizer que a altura também é autoajustável. Ela se ajusta conforme onde ela está, né? Dentro da div que ela está, ela se autoajusta. Aqui eu vou colocar um texto qualquer também. Vou pegar esse texto que eu tenho aqui. Um lorem y, né? E aí vou criar mais uma div aqui. Aí ficou duas abertas. E essa aqui também vai ser do tipo card. Depois eu vou dar uma formatação para isso.
colocar aqui HR3 o tamanho dessa letra. Tá aqui. Postear. Eu vou colocar mais uma div essa div, eu vou criar uma caixa chamada FakeMG. É como se eu deixasse um espaço aqui para acrescentar uma imagem, tá? Não vou acrescentar ela agora, mas é como se tivesse uma imagem. Então, imagem 1. Fechar essa div ali. Vou criar mais duas dessas aqui. Vou só copiar, né? Só copiar aqui, porque vai ser a mesma coisa. Só que, deixa eu ver, essa div não fechou ainda. Isso. Então vai ser 3 da mesma. 2 e mais 1. Só pra gente ver esse posicionamento aqui. E por fim, vamos ver se deu certo aqui. Fechou. Essa aqui eu acho que não pertence, tá perdido. E por fim a gente tem o footer, né? O rodapé da página. Que a gente pode acrescentar alguma coisa também. Aqui H2. Rodapé. Ou footer. Vocês podem encontrar também por footer. Tá? Então, formato aqui esse documento. E vou para minha folha de estilo finalizar então essas formatações que faltam. Então, body, cabeçalho, top, o nav top ali. Coluna esquerda, eu tenho coluna esquerda. Acho que não coloquei a coluna esquerda aqui. Falta a coluna esquerda. Também não tinha formatado a coluna esquerda. Deixar então ela flutuando à esquerda. 75%. A coluna direita ela estava aqui já. Coluna direita. Coluna esquerda, coluna direita. Acho que não. Agora que eu acrescento, né? Coluna direita. Deixa eu ver como é que eu dei o nome aqui. Coluna direita. Então eu quero que ela fique flutuando à direita. Opa. Right. Vou colocar um background. Color. Vermelho. Page left de 20 pixels. Então uma caixa
a esquerda de 20 e a altura 1060, porque ela vai ficar bem comprida, né? Aquela coluna esquerda, coluna direita. Deixa eu ver como é que eu tinha o nome da coluna esquerda aqui. Acho que a coluna esquerda não é left. Aí, agora sim. Ok, vamos ver como ficou o site. Aqui no caso faltou posicionar melhor, tá? Essa aqui ainda não está corretamente posicionada. Vamos ter que revisar isso aqui. O rodapé aqui também falta formatação, tá? Aqui é para ter uma imagem, então eu tenho que pegar a imagem ali também. Vamos acrescentar aqui. Vou pesquisar uma imagem de flores. Para acrescentar no site. Então basta eu salvar com o nome que eu dei lá no arquivo, né? Que ele vai funcionar. Deixa eu ver se é flores, mesmo que eu acrescentei. Flores.jpg. Tá. Ok, agora faltam então pequenos ajustes ali ainda. Vamos ver o que falta. Acrescentar na folha de estilo. Então o body tá ok, o cabeçalho tá ok. O cabeçalho, aí vem o nave top, o table, ok. O que não ficou bem foi aquela coluna direita. Tem alguma coisa que ela ficou... faltou também as imagens falsas, né? Faltam aquelas imagens falsas ali para acrescentar 100% de tamanho. E uma caixa de fundo de 20 pixels. Se vocês quiserem acrescentar uma imagem mesmo, pode ser também. Border, aqui 1 pixel de borda pra gente ver a diferença. Ok. Então, pessoal, seria essas três aqui, né? Essas três imagens fakes, né? Que eu quis criar para vocês verem essas diferenças aqui. Eu sei que é um pouco difícil, né? A gente ajustar esse tipo de posicionamento aqui, tá? Mas nós vamos ver mais com calma na próxima aula sobre isso, tá? Sobre esses pontos flutuantes. Isso aqui não sei por que ele ficou assim para baixo,
mas eu vou corrigir e eu mando para vocês. Eu acho que alguns já têm aula, né, daqui a pouquinho. E aí, então eu vou corrigir isso aqui e eu mando para vocês esse arquivo pronto. E vou abrir uma atividade lá no Moodle, tá? Vou abrir uma atividade para vocês pegarem esse exemplo aqui que eu criei e fazerem as modificações de vocês. Aí vocês me enviam com uma cor diferente, pode mudar aqui esse formulário, mudar a tabela, tá? E aí só para vocês se situarem um pouco nesses elementos. Ok? Vou parar a gravação.